É impossível discutir música nos anos 80 sem fazer referência tanto a Michael Jackson quanto a Prince. No mundo do pop, esses dois nomes deixaram marcas profundas e mudaram completamente a música que ouvimos hoje. Mas com tamanha influência, era natural que surgisse alguma rivalidade entre eles, como se apenas um pudesse ser o rei. Ao longo de suas carreiras, esses dois ícones compartilhavam inspirações de perto, criando uma ligação notável. Suas trajetórias pareciam quase entrelaçadas, como se estivessem seguindo trilhas paralelas em uma jornada musical única. Prince deu os primeiros passos na cena musical com For You, em 1978, enquanto Jackson fez sua estreia solo um ano depois com Off the Wall. Em seguida, Prince lançou 1999, provocando uma resposta energética de Jackson com Thriller. Esse jogo de respostas deu início a uma troca criativa, que gerou joias como Purple Rain e muito mais. Mas essa rivalidade não se limitou às paradas musicais. Como você em breve perceberá, eles se envolveram em desentendimentos triviais e às vezes em rivalidades fervorosas. Prepare-se para descobrir os segredos por trás da famosa rivalidade entre Michael Jackson e Prince, nessa edição especial da série Mistérios.doc. Vamos explorar como esses dois artistas eram diferentes e como isso influenciou a música deles. A verdade é que os dois eram completamente diferentes, porém surpreendentemente complementares. Michael Jackson parecia ser uma pessoa inocente, enquanto Prince era mais rebelde. Jackson ganhava muito dinheiro com sua música, mas Prince não ligava tanto para isso. Michael Jackson era visto como mágico e encantador, enquanto Prince era mais sobre ser provocador e falar de coisas mais ousadas. Eram como dois lados de uma mesma moeda, criando uma rivalidade que marcou a música e a cultura da época. Como apontado pelo The New York Times em 1984, as mensagens transmitidas por Michael Jackson e Prince diferiam. Enquanto Jackson pregava "Você só precisa de amor", Prince estava mais inclinado ao "Você só precisa de sexo". Apesar de serem figuras icônicas com trajetórias únicas, é incrível notar a quantidade de semelhanças entre esses dois artistas. Ambos nasceram no mesmo ano, com apenas alguns meses de diferença. Eles também emergiram de cidades do meio oeste dos Estados Unidos, com pais que eram rigorosos em suas disciplinas. Os dois compartilhavam a crença de combinar diferentes estilos musicais e faziam questão de ter uma equipe com pessoas de diferentes origens raciais. Eles também abordavam assuntos como raça, gênero e sexualidade de forma aberta em suas músicas. Tanto Michael Jackson quanto Prince eram admiradores de artistas como Sly Stone, Stevie Wonder e James Brown. Curiosamente, a primeira vez que eles interagiram foi durante um show de Ano Novo de James Brown em 1983. Faz muito sentido, considerando as influências musicais que compartilhavam. Naquela época, a carreira de Michael Jackson estava voando alto e quebrando recordes após o lançamento de Thriller. Enquanto isso, o álbum de sucesso de Prince, 1999, estava recebendo elogios de todos os lados. A mídia frequentemente os comparava e contrastava. No Réveillon em que James Brown convidou a ambos para subirem no palco, Jackson impressionou ao público com seus movimentos de dança espetaculares. Após sua empolgante apresentação, ele se aproximou de James Brown e o desafiou a convidar Prince para se apresentar em seguida. Prince aceitou o desafio para impressionar James Brown, mas a verdade é que ele foi pego de surpresa. Quando subiu ao palco, teve problemas com uma guitarra com defeito e depois tentou se balançar sobre a plateia usando um poste de luz. No entanto, ele não sabia que o poste de luz fazia parte do cenário e acabou caindo junto com ele sobre a multidão. Michael Jackson não conseguia conter o riso e zombou dele sem dó nem piedade. De acordo com Quincy Jones, Prince ficou profundamente constrangido com a situação e até tentou abordar Michael nos bastidores para resolver o problema. Para piorar ainda mais as coisas, alguns meses depois, tanto Prince quanto Jackson se encontraram competindo pelas mesmas premiações do Grammy. Enquanto Prince saiu sem nenhuma estatueta, Jackson saiu vitorioso, ganhando incríveis 8 prêmios Grammy. Isso apenas inflamou o desejo de Prince de também ser reconhecido por seu trabalho. No mesmo ano, Jackson testemunhou o fenômeno de Purple Rain, o lançamento mais bem-sucedido de Prince tanto em termos criativos quanto comerciais. O álbum dominou as paradas da Billboard por 24 semanas consecutivas, consolidando ainda mais a influência de Prince na cena musical. No ano de 1985, algo surpreendente aconteceu. Purple Rain de Prince venceu Thriller de Michael Jackson na categoria de melhor álbum pop rock no American Music Awards.
Na mesma noite, uma equipe de músicos renomados se uniu para gravar o icônico single beneficente We Are The World, a convite de Michael Jackson, Lionel Richie e Quincy Jones. Era esperado que Prince e Jackson cantassem um verso um para o outro, e até mesmo o almoço foi marcado para organizar as coisas, com Quincy Jones agindo como maestro. No entanto, Prince não deu as caras, deixando a ocasião sem esse potencial encontro. No entanto, em vez disso, ele foi visto em uma casa noturna em Hollywood, indo contra o conselho de seu empresário. No livro Let's Go Crazy, a guitarrista de apoio do cantor Wayne Melvin revela, abre aspas, eu não podia dizer a verdade quando me questionavam na época, mas ele achava que era muito durão e queria parecer descolado. E ele também achava que a música We Are The World era horrível, fecha aspas. No ano seguinte, Quincy Jones tentou unir novamente as duas estrelas através de uma colaboração musical. Michael Jackson tinha composto uma música chamada Bad, e o produtor viu uma oportunidade para um dueto com Prince. Pense só no encontro épico que poderia ter acontecido. Prince estava inicialmente interessado, mas depois percebeu que teria que cantar algo como Seu Traseiro é Meu, para Jackson. Naquele momento, Prince comentou, abre aspas, não tem problema, esse álbum vai ser um sucesso mesmo sem mim, fecha aspas. Posteriormente, veio à tona que Prince havia presenteado Jackson com uma caixa de voodoo, o que levou Jackson a suspeitar que Prince estava tentando lançar um feitiço sobre ele. Nessa época, Jackson supostamente teria dito que não gostava de ser comparado a Prince, descrevendo-o como alguém rude e desagradável. Ele comentou, abre aspas, não é justo, ele me trata como se eu fosse seu adversário. Espero que ele mude, porque, meu Deus, ele vai acabar se prejudicando. Ele é o tipo de pessoa que até pode fazer mal a si mesmo. Fecha aspas. Enquanto nos despedíamos dos anos 80 e adentrávamos nos anos 90, ambos os artistas enfrentaram consequências de desafios pessoais. Jackson teve que lidar com acusações de abuso infantil, enquanto Prince se viu envolvido em tensões com sua gravadora. Houve momentos em que Jackson buscou Prince para possíveis colaborações. Acredito que seria incrível, teria dito Jackson a Prince pelo telefone. No entanto, apesar desse interesse, uma colaboração entre eles nunca se concretizou. No final de 2006, will.i.am organizou para que Jackson comparecesse a um show de Prince em Las Vegas. Prince tinha conhecimento exato de onde Jackson estaria sentado. De forma intrigante, lembrando suas interações passadas envolvendo conotações sexuais, Prince desceu até a plateia em um momento enigmático. Ele rebolou e tocou baixo de maneira sugestiva diante de Michael Jackson. Embora possa ter sido parte da apresentação em si, a execução foi tão marcante que não pôde ser ignorada por ninguém. Isso pareceu ser uma espécie de resposta pela humilhação que Prince sentiu diante de seu ídolo James Brown 2 décadas antes. Segundo o will.i.am, Jackson ficou bastante incomodado com esse gesto. No café da manhã do dia seguinte, Jackson teria comentado, abre aspas, por que você acha que Prince estava tocando baixo na minha frente daquele jeito? Prince sempre foi maldoso, ele é apenas um grande vacilão, ele sempre foi desagradável comigo, fecha aspas. No ano seguinte, Jackson estava aberto a perdoar Prince e o convidou para participar de uma turnê de retorno conjunta. Contudo, Prince recusou o convite de imediato. Essa recusa deixou Michael visivelmente triste, como relataram amigos de ambos. Após a trágica morte de Jackson em 2009, Prince pareceu ganhar uma nova perspectiva sobre sua relação tumultuada com Jackson, como compartilhou em uma entrevista à Ebony em 2010. Prince compartilhou detalhes sobre suas conversas com Jackson em relação aos desafios de conciliar religião e fama. Ele expressou o desejo de ter abordado essas lutas com Jackson antes de sua morte, visto que, apesar de inusitado, os dois compartilhavam da mesma fé. A relação intensa entre Michael Jackson e Prince é um tema que realmente fascina para a reflexão. Ambos eram artistas incríveis, cada um com um estilo próprio e contribuições profundas para a música. No entanto, ao longo do tempo, ficou claro que havia uma rivalidade entre eles. O interessante é que essa rivalidade não era apenas sobre diferenças musicais, mas também refletia suas personalidades e abordagens artísticas. Michael Jackson era conhecido por ser perfeccionista e dedicado ao extremo a seu trabalho, enquanto Prince tinha uma personalidade mais reservada e valorizava sua independência criativa. Essas distinções podem muito bem ter sido um elemento que contribuiu para a tensão entre eles. Ambos eram figuras emblemáticas da música pop e disputavam a mesma audiência e reconhecimento. Essa competição provavelmente desencadeou uma rivalidade que persistiu por um longo período de tempo. Sem dúvida, vale ressaltar que apesar dessa rivalidade,
Ambos os artistas eram incrivelmente talentosos e deixaram uma marca espetacular na indústria da música. Suas lembranças devem ser preservadas não apenas por suas realizações musicais, mas também por seu papel cultural e impacto na sociedade. Suas trajetórias individuais moldaram a música e a cultura de maneiras únicas, e é importante reconhecer e apreciar o legado que deixaram para trás. Ambos foram inovadores em suas jornadas individuais, pavimentando o caminho para inúmeros artistas que surgiram posteriormente. Suas contribuições únicas e suas marcas duradouras na música merecem ser lembradas, destacando como eles moldaram e enriqueceram o cenário musical e artístico. Em vez de nos fixarmos nas divergências e rivalidades, é fundamental celebrarmos a genialidade de Michael Jackson e Prince. Eles nos brindaram com suas músicas memoráveis, apresentações icônicas e uma devoção à arte que ultrapassa as gerações. Suas contribuições continuam a ressoar e inspirar, lembrando-nos da capacidade da música em unir as pessoas e tocar os corações de maneira universal. Assim, ao relembrarmos esses dois artistas notáveis, é importante direcionar nossa atenção para suas contribuições à música e para o impacto duradouro que deixaram. Suas lembranças merecem ser honradas como modelos de excelência artística e como fonte de inspiração para as próximas gerações de músicos e admiradores. Eles encapsulam a capacidade de transcender o tempo através da música, conectando pessoas de diferentes épocas e culturas. Por hoje é só, pessoal. Encerramos por aqui. Esperamos que tenham apreciado a discussão. Antes de nos despedirmos, adoraríamos ouvir a opinião de vocês sobre a rivalidade entre Michael Jackson e Prince. Estamos ansiosos para saber o que vocês têm a dizer. Até!